Boa noite, família! Como é bom, mais um programa Minha Família é Assim, não é, João Carlos? É verdade, boa noite, família. Olha, é bacana demais estarmos juntos com vocês no nosso programa. Com certeza, hoje nós vamos falar de algumas regras para a educação dos filhos. Regras para a educação dos filhos, né, João Carlos? É. E por que a gente está vendo isso, ensinar regra, né? Veja bem, na nossa convivência, né, nas nossas contribuições, na nossa clínica, né, no nosso dia a dia, até mesmo, né, na nossa vida, né, Luísa? Nós estamos percebendo o quê? Como que nós estamos tendo dificuldade para poder colocar algumas regrinhas. As regras são importantes. As regras, ela ajuda na dinâmica, ela ajuda no processo de desenvolvimento dos nossos filhos. Mas muitas vezes nós não sabemos, nós olhamos para os nossos filhos, os filhos estão demandando alguma coisa, o que eu vou fazer? Né? Qual a melhor atitude que eu tenho que tomar aqui? Nós ficamos na dúvida. Agora, interessante, né? Eu estava conversando com um bispo e ele falou assim comigo: João Carlos, veja, eu tenho percebido que as famílias estão com medo de serem elas, estão com medo de ser usadas, estão com medo de se dizer para os filhos, estão com medo de colocar limite nos filhos. As famílias estão com medo. Então, é diante, né, disso que nós estamos percebendo, né, a partir dessa fala do bispo, que nós estamos colocando as regrinhas, né, algumas regras básicas, né, para a educação dos nossos filhos. Elas são importantes, né? João Carlos, você tá com a mesma roupa minha, hein? Olha Tô. ali, ó. Nós dois de branquinho, calça Azulzinho. Ah, bom demais pra gente ensinar sobre regra, né? Pra seguir a mesma coisa, né? Olha, eu vou dizer, os filhos precisam de limites, precisam de regras, e os pais precisam de regras para educar os filhos. E a gente anda perdido. Olha, não precisava existir isso. Não. É assim, antigamente, a vovó e o vovô ficavam sentados ali na sala, ou então todo mundo vivendo no dia a dia, e os outros filhos iam vendo como a educação era feita. Porque a família era uma família mais Era extensa, família né? maior, né? E os filhos moravam perto dos seus pais, E todo estavam mundo tudo ficava juntinhos, ali, tudo perto. aprendiam, e era simples a coisa, era repetir. A coisa acontecia o processo. naturalmente, né? É, a coisa acontecia. Hoje nós estamos precisando conversar com vocês e falar de algumas regras. Nós vamos falar de coisas básicas. Eu vou falar para vocês, a primeira regra que eu e João Carlos trouxemos aqui é o seguinte: que os pais na educação, eles têm que ter objetivos. E esses objetivos, eles têm que ser comuns. Ou seja, os pais devem concordar com os objetivos. O que nós percebemos dentro do consultório? Vou dar um exemplo simples para vocês entenderem isso. O menino está lá falando manhês. Sabe o que é manhês? É aquele menino que está falando igualzinho bebê. Ele está com 4 anos, ele fica assim: mãe, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí, falando igual bebê, a mãe vira pro menino e fala: ai, que gracinha. Que lindo! Que coisa fofa. Ele falando: quero. Meu bebê. Meu bebê tá com 5 anos. Eu quero isso, eu quero aquilo. Vem cá, bebê da mamãe. Vem cá, bebezinho. E a mãe fala isso. O pai fala: para com isso. Para de falar desse jeito. E menino de 5 anos falando desse jeito. Você não é bebê não, rapaz? Você não é bebê não. Para com isso. Você é uma criança. Você é uma criança, você não é bebê não. Percebem que há uma diferença, é um contraponto, cada um puxando a corda para um lado. Veja, as coisas têm que estar bem claras entre nós. O objetivo, ele tem que ser comum. Qual, primeiro, um objetivo a longo prazo? Que a gente tem falado sobre isso. Que tipo de homem, que tipo de mulher que eu quero? Quais são os valores que eu quero que aquela pessoa tenha quando ela estiver adulta? Quando ela for adulta, o que eu pretendo que ela seja? Quais coisas práticas que ela tem? E para escolher esses valores, João Carlos, para a gente concordar com isso, isso tem a ver com valor familiar. Com aquilo que eu acredito. Com aquilo que eu acredito. Com o que eu tenho dentro de mim. O primeiro ponto é esse. Então, que tipo de homem? Eu quero que ele seja honesto, eu quero que ele seja bem-sucedido. Financeiramente, para nós, isso importa. Eu quero que ele seja uma pessoa que participe de igreja. Eu quero que ele seja uma pessoa que seja à frente. Eu quero que ele tenha uma família. O que eu quero para o meu filho? O primeiro ponto de partida são os valores familiares. Eles vão reger aquilo que eu pretendo alcançar no futuro. Então, você, para educar um filho, primeiro, o que você acredita? É a primeira pergunta. O que eu acredito, o que eu quero que meu filho seja? Aí eu começo a entender que hoje
eu preciso eu já começo a criá-lo assim. atuar para que ele seja assim. Então, o menino que está, eu quero comidinha, e ele tem 5 anos, a gente já tem que começar a pensar que ele precisa ser autônomo para aquilo que eu preciso, que eu quero com ele. Ele precisa criar uma autonomia, certa independência, ele tem que amadurecer, ele tem que seguir os caminhos próprios da idade dele. Então, se eu quero aquele homem lá, eu preciso aqui alcançar esse objetivo com ele aqui, para a idade dele. Eu não quero que ele seja adolescente aqui, não. Quero que ele partir da idade dele, né? Eu quero que ele seja com o movimento dele de 5 anos. Isso. Agora, isso tem que estar em acordo. Agora, não adianta eu pensar sobre isso, eu querer e ficar só comigo. Eu tenho que entrar de acordo com o meu cônjuge. Para entrar de acordo com o meu cônjuge, eu preciso de conversar, dialogar, expor, colocar o que eu penso. Você concorda com isso? Ao concordar, como que nós vamos trabalhar isso no dia a dia com os nossos filhos? Então, isso vai ter que estar muito claro para nós, né? Agora, o bacana é isso, Luísa. Tá vendo? Então, a educação, ela não é por impulso. Ela não é por impulso. A educação, ela é pensada também. Ela não é só emotiva. Educar por emoção, né? Emotivamente, não. Ela é bem objetivada também, a educação. Ela precisa também desse passo a passo. Me lembrando, você falando isso, meu amor, eu lembro do João Paulo II. É uma encíclica que ele escreveu para as pessoas idosas. Ele falou assim, se você quer ser um idoso hoje, saudável, você tem que começar hoje. Objetividade, tá vendo? Hoje você tem que começar. Não é deixar para ser idoso, para você ser um idoso saudável, não. Você tem que começar hoje. Então, se eu quero o meu filho, né? Que tipo de filho que eu quero, né? Que eu quero alcançar, que ele chegue, né? Nós temos que dar com um acordo, mas eu tenho que começar hoje. Tem um objetivo maior lá, João Carlos, e tem objetivos para cada faixa etária que ele está. E para isso, para eu construir, né, essa pessoa lá, eu construo com ele valores agora. Então, enquanto criança, um menino de 3 anos, ele chega na escolinha e bate no menino. É natural. 2 anos, 3 anos, esses confrontos, porque ele está aprendendo a conviver socialmente, é natural. Mas eu posso utilizar algo que está acontecendo com a vida dele para formar ele para valores. Então eu posso falar, olha, nós precisamos ser amigos. Então eu posso construir valores. Por que aconteceu isso lá? O que aconteceu com você? Então, eu preciso pensar no meu objetivo maior. E a outra coisa, João Carlos, que nós vamos começar a entrar agora, é como fazer isso. Existem situações na vida do pai e da mãe que eles não estão sabendo lidar porque eles não sabem quando eles têm que ser bravos, quando eles não têm que ser bravos. Como que ele vai utilizar agora, que mecanismo que ele vai utilizar para organizar a vida da criança? Então, eu quero conversar com vocês primeiro a respeito de tonalidade de voz. Eu e João Carlos, né, João Carlos? Nós queremos. Sim. Porque eu tenho uma pessoa que eu conheço que é assim, o menino faz alguma coisa de errado. E ela ri. E ela fica rindo. Se você ri, o sorriso é uma recompensa social. Eu estou dizendo para ele, continua que seu comportamento tá bom. É por aí mesmo. Por aí mesmo. O caminho é esse, né? Qual é a primeira regra para que a gente possa limitar o nosso filho? A primeira regra para limitar o nosso filho é dê comandos claros. Seja claro com ele no que você pretende. Então, o menino está pulando, eu dou esse exemplo, o menino está pulando no sofá. Aí está pulando no sofá, aí você chega, João, vamos dar o nome de João Miguel. João Miguel pulando no sofá, que ele ama pular no sofá. Tem hora que a gente deixa pular no sofá, mas não é muito bom pular no sofá, estragar o sofá, né? Aí eu chego perto dele, tem que estar bem claro entre eu e o João Carlos. João Carlos, nós vamos deixar pular no sofá? Não. Ficou decidido entre nós não vamos pular, não deixar pular no sofá. Então, de vez em quando pode pular, de vez em quando não pode? Não, é uma regra na nossa casa. Não pode ficar pulando no sofá. Então, quando a gente chega perto do João Miguel, aí eu viro pro João Miguel pulando no sofá. João Miguel, meu filho, não pule no sofá, vai estragar o sofá.
João Miguel, o sofá custa caro, João Miguel. Não pule no sofá. João Miguel, aqui, olha pra você ver, vai rasgar o sofá, João Miguel, não pula no sofá. João Miguel, você pode parar de pular no sofá? Não é assim que a gente dê comandos práticos e rápidos. Uma mãe, quando ela quer que o filho cesse com um comportamento, principalmente em idades menores, ela tem que ser muito firme. O pai tem que ser, principalmente o pai, que a voz do pai é a voz de muito comando. Ele vai virar e falar assim, olha aqui, pare de pular no sofá. Agora. Não pule no sofá. Saia do sofá agora. Então, ou seja, é um comando claro. Uma criança não sabe, você quer pular no sofá? Você não quer pular? Para de pular no sofá. Usar de sarcasmo, né? Ah, menino, sofá custa caro, menino. Não é assim, não. Saia do sofá. Você não vai pular no sofá. E ponto final. Então, a gente tem que aprender que aí é uma voz firme e clara. Isso é um comando de voz claro. Outra coisa, quando nós estamos fazendo uma regra dessa, de comando claro, João Carlos, olhar primeiro nos olhos. Chegue perto do filho, olhe nos olhos dele, olhe para ele. Olhe para ele e você diga para ele, saia do sofá, não pule no sofá. Aí, se você quiser conversar com ele, você pode, depois que ele parar. Vem cá, senta. Sofá não é lugar de pular. Pular, não vai pular no sofá, porque aqui vai rasgar o nosso sofá inteiro. Não é? Depois a mamãe vai ter que comprar o sofá. Converse depois, mas ali é comando claro. Tem que dar um comando, uma voz de comando. Tem mãe, por exemplo, 7 anos, você não vai tomar banho não, menino? Você quer tomar banho, meu filho? Você quer tomar banho, meu filho? A gente não pergunta, comandos claros, regras claras, a gente fala, vá tomar banho. Quando é que a gente conversa, João Carlos, mais para dizer se que horas vai tomar banho? Quando é que a gente faz isso? Quando a criança já tem capacidade de escolher que horas ele pode tomar. É a adolescência para frente. Isso, justamente. E mesmo há uma tolerância. Isso. E mesmo o adolescente ainda, ele está aprendendo. Ele está aprendendo. É esse acerto e erro junto com ele que ele vai aí ter um certo entendimento, um certo domínio da melhor hora dele tomar banho. Porque ele está aprendendo. Agora, quem vai ajudá-lo? É justamente os pais, né? São os pais. Sim, João Carlos, os pais vão ajudar ele está nesse desenvolvimento, por isso que a gente tem que considerar a idade do filho. Isso. Então, uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos, ela precisa mais de voz de comando. Isso, muito mais. Muito mais de voz de comando. 8 anos, 7 anos, a gente já começa a conversar um pouquinho e falar assim, olha, o seu horário de tomar banho é tal horário. Né? E às vezes ela não entende muito bem essa questão do horário. A gente fala, ó, assim que acabar tal coisa, você vai tomar o seu banho. Os pais têm que sempre estar atentos. Educação dá trabalho. Da regra, né? Cobra as regras, mas tem que estar atento para ajudar os filhos também a entenderem a regra e se encaixarem nessa regra aí. O que eu tenho visto no consultório, João Carlos, e por isso eu estou comandando mais essa fala aqui hoje, por causa das crianças que eu avalio, porque eu trato mais com essas crianças, até mais do que você. E o que eu estou vendo? A nossa educação, ela é invertida. A gente pune muito e reforça pouco. A gente tende a deixar a criança fazer o teu erro para a gente ir lá e dizer para ela, não faça isso. A gente tem que inverter isso, a gente tem que antecipar e recompensar mais. O que é recompensar? Recompensar é falar para a criança aquilo que ela faz de bom e aquilo que é preciso fazer bom. É recompensar um comportamento bom. Positivo, né? Isso. A família tem que ter isso, sabe, João? Primeiro ponto, primeira regra básica, recompensar mais do que punir. Então, recompensar o comportamento que ele quer que permaneça. Né? Se você fala assim, uma criança vem e te abraça, você que não sabe de técnica nenhuma, o que você faz com ela? Você abraça. O que você está dizendo para ela? Ai, que bom, né? Ai, que bom, faz de novo. Isso aí. O comportamento que ele é reforçado positivamente, ele repete. Ele repete. E acaba sendo no hábito, né? Regra número 1 para a família, ó, guardando, são 3, hein? Primeira regrinha, reforçar mais. Reforçar mais. O comportamento bom. Aquilo que você queira que ele repita. Outra coisa, regra número 2, regrinha número 2. Não recompensar o que é ruim. Aquilo que você quer que não repita, não recompense. Então, ele acabou de dar um tapa no irmão, você fala assim, vem cá, meu amorzinho, que eu vou te dar um sorvete.
Você está favorecendo um comportamento que ele não deveria receber. Então, primeiro, reforçar o bom. Segundo, não reforçar o que não é bom. Não sorrir quando ele fizer algo que não é bom, porque ele vai repetir, certo? E um outro, aí você vai penalizar. Aí você vai punir por alguma coisa que ele fez de ruim. Então, esse punir a gente deveria usar pouco, para a gente usar mais isso aqui. Os dois. Então, quais são os reforçadores maiores que existem? Então, vamos aprender. Os maiores reforçadores são os reforçadores sociais. O que é um reforçador social? Reforçador social são sorrisos, abraços, afagos. Lá em casa a gente usa muito isso, né? Atenção, toques, né? João Miguel chega lá, né? E fala assim, e faz alguma coisa bonitinha pra gente. Que lindo, João Miguel! Que lindo! Ele tá fazendo lutinha. É. Lindo esse tipo de reforço que o pessoal utiliza, né? Quando ele é obediente, ele seguiu todas as regras, né? Ele vai lá e ganha. Ele tá fazendo jiu-jitsu. Ele ganha uma marca na faixa dele. É um reforçador. É um reforçador positivo. Então, olha só, para vocês entenderem, né? João Miguel estava brigando na escola, nosso filho. Aí você fala, nossa, mas filho de psicóloga, batia, né, nos meninos. Apresentadores de apresentadores de TV programa. Tava batendo nos meninos lá. Aí nós chamamos o João Miguel e falamos assim, João Miguel, a escola chamou, né? A escola não chamou, não apavora isso acontecer. Acontece, viu? Acontece. Aí ele chegou, olha, o João Miguel tá batendo os meninos em casa, lá na escola. Aí eu conversei com o João Carlos, eu fui na escola, a professora me chamou lá e disse que ele tá meio... Porque o João Miguel não é violento, fácil, não. Né? É, violento. Ele não é fácil, não, viu, gente? A carinha dele, ele é moleque. É um showzinho. Ele é, gente. É muito lindo. Aí, batendo nos meninos. Aí eu e o João Carlos fizemos uma reunião e a gente conversou com o João Miguel. João Miguel, olha, você é tão carinhoso, você é um menino tão bom, né? E a gente conversou com ele, pediu para ele não bater nas crianças na escola, que são amigos dele. Aí nós resolvemos colocar ele no esporte. Porque nós percebíamos que essa agressividade ele devia socializar melhor essa agressividade dele, né? E o que nós percebemos? O esporte. Ele gostava de luta, ele gosta de lutinha. Gosta de lutinha, a gente brinca lá em casa. Olhou dentro da realidade dele. Eu e ele brincamos muito com isso daí, né? Nós olhamos para essa realidade e falamos assim, qual que seria o melhor esporte? Foi o jiu-jitsu. E por que nós escolhemos o jiu-jitsu? Porque nós fomos lá ver o professor. Nós vimos um professor bem rígido. Firme, né? Eles são firme, um professor firme. E firme nas regras. Assim, é esse cara que vai ajudar. Pronto, colocamos o João Miguel para fazer. Aí está sendo ótimo, porque ele está obedecendo regra, ele está canalizando a questão da energia dele. A gente não está fazendo propaganda aqui para colocar o seu filho na luta, não. Não é isso, de forma nenhuma. Estamos dizendo para você... Nós avaliamos, Aí né? o João Miguel chegou em casa e a professora elogiou, falou assim, Luísa, ele está melhorando. Quando ele chegou em casa, a primeira coisa que nós fizemos... Parabéns, João abraçamos Miguel. ele, beijamos. Você está muito bem na escola, você está tendo mais carinho, mais afeto com seus amigos. O que é isso? Um reforçador positivo, um reforçador social. Existem reforçadores, pessoal, que são reforçadores materiais. Eu dou para ele um brinquedo. Não que você não possa fazer isso, você pode fazer isso, tá? Então, existe um quadrinho que nós trouxemos, olha aí, ó, recompensas sociais, que são os reforçadores sociais, e as atividades recompensadoras, privilégios, que são outro tipos de recompensas. E um outro tipo de recompensa que é material, tá vendo? São 3 tipos de recompensa, ó. A primeira, que é social, essa é bem bacana, é sorriso, abraço, afago, atenção. Isso vai fazer com que o comportamento dele aumente, quer dizer, aquilo que ele fez aumente, e aquilo também do afeto, do abraço, vai fazer com que ele se sinta ao mesmo tempo amado. Especial para mim e para o pai dele. Depois, as atividades recompensadoras que aparecem aí para você. Jogar, por exemplo, com a mãe algum joguinho, ir ao parque, ler um livro com o papai, jogar bola com o papai, sair para comer algo. Isso é um reforçador de privilégio, é uma recompensa de companhia de alguém, de algo fazendo junto, né? E a recompensa material, que seria dinheiro, ganhar um livro, ganhar um balão, um DVD, um jogo qualquer que ele queria, comprar um presente. Né? Então, isso aí são recompensas. Por que a gente usa mais o social?
A gente usa mais o social porque o social é a gente que dá, não falha. É Se você não tiver dinheiro, ele não vai falhar. Olha, e Luísa, e a lembrança mais marcante é justamente a lembrança afetiva, né? É essa, né, Carlos? Social. É, quando nos perguntaram, né, qual a lembrança que você tem da sua infância. O que me veio foi justamente o meu pai saindo comigo. Aí, é um reforçador social. É um reforçador de... Não, perdão. Marcou a minha vida. É um reforçamento de privilégio, que ele saiu com você, né? Justamente. Que coisa bonita. Olha, então, nós falamos para vocês 3 regras basiquinhas para a gente trabalhar. Recompense mais. O outro é não recompensar o comportamento ruim, que é você fechar o seu olho e deixar o comportamento seguir, porque ele vai continuar. Não pode fazer isso, tem que pontuar para ele. Agora, veja, o outro, né, que é o último, que é punição. A punição, existem várias formas da gente punir. Nós acreditamos, eu e João Carlos, nós acreditamos que vocês não devem espancar o filho de vocês. Jamais. Não deve fazer jamais. isso, porque, olha, isso é inaceitável. Nós temos pesquisas científicas que mostram que quando espanca o filho, há uma perda cognitiva, a criança deixa de aprender. Ela aprende mais do que outras, porque esse coro, né, que a gente fala de espancamento, isso é grave. Então, não faça esse tipo de comportamento, não tem esse comportamento educacional, porque não vale a pena. Mas a gente indica João Carlos, que é bem legal, que é do tempo da vovó. É uma técnica do tempo da vovó. É aquela técnica que a vovó fala assim, ó, seguinte, faça o dever que você vai, então, poder assistir televisão, brincar. Faça o dever que você ganha o celular. Faça o dever que você ganha isso aqui. Faça isso. Arrume aqui a sua cama que você vai ganhar. Isso é do tempo da vovó. Isso chama uma regra. É uma técnica mesmo de punição, que a gente não é de punição, é de reforçamento. É de reforçamento, na verdade. Mas tirando alguma coisa. Isso é legal. Isso é uma técnica boa que você pode utilizar. Não pode fazer o inverso não, viu, João Carlos? É assim, que legal, né? Eu vou deixar a criança fazer, eu vou te dar isso aqui, ó, toma o celular, depois você toma banho. Aí depois você toma banho. Isso é regra inversa, não pode. Toma o banho, depois você tem o celular. Essa regra dá certo, viu? Sim. Existem outras regras que são bem bacanas e que a gente pode falar em outro dia, né? Porque não dá para falar de todas as regras num dia só. Mas existem outras técnicas de educação que vocês devem aprender. Mas vocês já aprenderam algumas aqui. Primeiro, olhar nos olhos quando for corrigir. Dizer claramente, ter um comando claro, não ficar dando volta para falar com a criança o que tem que fazer. Para ela entender. Criança, e também tem que ser dentro da idade dela, para ela entender. Outra coisa, usar a técnica da vovó. Aquela técnica que a gente acabou de falar. E também aquela das 3 regrinhas. Primeiro, recompensar o que é bom através dos recompensadores sociais, né? Aqueles de privilégio e aqueles materiais. O outro ponto é aquele que a gente falou, né, João Carlos? Não recompensar o comportamento negativo. E o último que a gente falou, punir, mas penalizar sem agressão física que traga comprometimentos, prejuízos. Essa punição pode ser, por exemplo, você deixar a criança sem utilizar o celular por um dia. É uma penalidade. Uma penalidade. Fala, não vai usar o celular durante esse dia. Acabou. Você fez isso, você chutou, jogou o objeto no chão, né? Eu estou dando uma comida para você, você jogou a comida no chão. É inadmissível, né? Então, tem que ser corrigido. Agora, interessante, por que as regras são necessárias? Você tem um filho que está crescendo. Você tem um filho que você quer levá-lo para uma maturidade mais efetiva. Então, para que eu preciso de umas regras? Porque essas regras são uma organização externa que você organizou dentro da sua família, que isso vai ajudar internamente a ele. Uma pessoa tem pessoas que se preocupam para colocá-lo, né, limites. Isso ajuda essa pessoa no autocontrole.
Muito bem, João Carlos, eu acho que esse é o principal, ensinar a pessoa o autocontrole. João Carlos, eu queria indicar um livro. Sim, pode Além indicar, dos nossos, né, que eu acho que Sim. é super bacana, que ajuda a família, não diretamente dessa forma, mas vai formar a família para estar melhor. Eu tenho um livro que ele traz regras básicas para a educação, que quando o pai ler lá, ele vai aprender detalhes de como fazer no dia a dia, na prática. Esse livro chama SOS Ajuda para Pais, que é de onde a gente tirou um pouquinho do nosso programa de hoje. SOS Ajuda para Pais. E aí você adquira, se você quiser, esse livro, que vai te ajudar, porque ele é, assim, muito prático. Ele ensina assim, faça isso, olhe para o filho, diga isso, não faça isso. Ele é prático, João Carlos. E agradecer, então, no final do nosso programa, a você que nos assistiu, a você que está em casa, entre em contato conosco pelos nossos endereços, pelos nossos contatos, pelo Facebook, né? E nós estamos aí aceitando a sua proposta de temas e tudo mais, né, João Carlos? E olha, muito mais do que tudo isso, se nós estamos aqui falando para você, você está escutando, você pode ter certeza. Alguém nos ajudou, alguém está bancando, alguém está acreditando na comunidade, está acreditando no nosso projeto Dai-me Almas, está investindo, né, no nosso sócio evangelizador. E é eles que nós queremos agradecer, o nosso sócio evangelizador. E você seja também um sócio evangelizador, para que nós possamos chegar a mais pessoas também. Se você foi agraciado com essa nossa colocação, louvado seja Deus por isso. Mas seja um sócio evangelizador também, que possa chegar em mais casas. E desde já, Deus abençoe o seu lar, abençoe a sua família, abençoe os seus filhos. Que a bênção de Deus desça sobre vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou cantar. Como é linda nossa família, como é linda nossa família, como é lindo viver assim. Como é linda nossa família, como é linda nossa família. CançãoNovaPlay.com. Assine já!